Olá, meu nome é Pércio e este é o nosso canal Merece Resposta, dedicado a questões de hermenêutica bíblica e apologética cristã. A pedidos, estudaremos o livro de Apocalipse. Vamos lá então. O livro de Apocalipse ele foi redigido ao estilo da melhor tradição apocalíptica produzida desde o século VI a.C., quando Israel perdeu a sua soberania como nação e tornou-se vassala dos sucessivos impérios que se seguiram. O Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego e, nos dias de Apocalipse, o Império Romano. Apocalipse ele foi escrito de modo a ser entendido somente por aqueles que conheciam a tradição e a cultura judaica. E, em sua essência, esse tipo de literatura entendia o presente como absolutamente mau e a era futura como um tempo de restauração. Essa restauração, contudo, ela só poderia acontecer por uma intervenção direta de Deus. Os homens não poderiam fazer nada. E nós vamos encontrar ecos desta tradição em todo o Novo Testamento, apresentando, por exemplo, um Messias divino e conquistador. Sua vinda precedida por Elias, dias difíceis para a igreja e para o mundo, catástrofes universais, o sol escurecendo, a lua se tornando vermelha, as estrelas do firmamento caindo, terremotos, destruição das relações humanas, pais entregando filhos, filhos entregando seus pais, dias de juízo, os gentios ora vistos como inimigos, ora vistos como alcançados, como convertidos, a reunião dos judeus dispersos e a nova Jerusalém, em um reino assim eterno ou um reino milenar. Nós encontraremos essas bênçãos advindas do reino também em várias partes do Novo Testamento. A reunião das 12 tribos de Israel, até hoje, modernamente, a restauração do Estado de Israel em 1948 foi visto como um destes sinais de Apocalipse. A fertilidade da terra, não haveria mais fome, fim das guerras em uma era de fraternidade entre os homens, restauração do equilíbrio da natureza, quando até mesmo entre os animais desapareceria o espírito predador. O leão iria pastar junto com o cordeiro, sem que o leão fizesse mal ao cordeiro. Uma criança pegaria em uma áspide, pegaria em uma serpente e não teria problema algum, não corria o risco de morrer por isso. Fim do cansaço, fim da dor, fim da doença, fim da morte, enfim, uma era de justiça. Se para Israel as promessas do estabelecimento do reino de Deus era vislumbrado em um futuro assim bem distante, a igreja vivia tempos de sofrimento. Pairavam dúvidas e incerteza quanto à promessa da vinda de Cristo, que também se retardava. Estamos agora entre os anos de 90 e 100 do primeiro século da era cristã. E sob o domínio de Roma, a igreja já havia conhecido até agora uma dezena de imperadores, que em maior ou menor grau perseguiram tanto o judaísmo quanto a igreja nascente. Destacam-se aí Nero, Cláudio, Trajano e Domiciano, que perseguiram muito os cristãos. Por causa da sua fé, é claro, muitos já haviam sido martirizados. E João estava exilado na ilha prisão de Patmos, forçado a trabalhar nas minas de pedra. No fim desse seu exílio, e neste momento tão difícil da igreja, aprove a Deus revelar, tirar o véu. É isto que significa a palavra Apocalipse. Retirar o véu que cobre, que esconde alguma coisa e mostrar o significado da história. Dar à sua igreja conhecer também o futuro, coisas que haveriam de vir. É uma interpretação tanto do que estava acontecendo quanto o que haveria de acontecer. E assim como na tradição apocalíptica do período interbíblico, ela foi escrita para ludibriar as autoridades. O autor de Apocalipse, ele, portanto, utilizará todos os recursos simbólicos ao seu alcance para tanto entregar uma mensagem de consolo à igreja, como enganar aqueles seus opressores. E para nós entendermos melhor o uso destes símbolos, é fundamental conhecermos, no mínimo, algumas referências externas ao livro que darão sentido a ele, como, por exemplo, os livros de Ezequiel e Daniel, que inauguram essa literatura
apocalíptica. Um pouco da cabala judaica, que vai tratar muito sobre números, numerologia. Por que quase tudo em Apocalipse é 7? Porque 7 na cabala judaica é um número perfeito, é a união do que há de espiritual com aquilo que há terreno. E os recursos também poéticos que são muito comuns na literatura veterotestamentária, como os paralelismos e as progressões. Pense, por exemplo, no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí nós temos tanto um paralelo de ideias, andar, sentar e deter-se, quanto uma progressão, ela chega a algum lugar. Tudo isso para dar apenas uma única ideia, o estado de impiedade que uma pessoa chega, o que ela fica. O simbolismo também ele servirá como um arquétipo, ou seja, um modelo que se repete ao longo da história. É uma moldura para representar tanto os conflitos que estão acontecendo entre a igreja e o mundo e os conflitos entre a igreja e as forças espirituais que dominavam o mundo naquela época e que viriam também a dominar no futuro. E esse simbolismo, entretanto, ele vai além de revelar acontecimentos. Ele aponta para o que acontece entre o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, mas mostrando quem está por detrás dos acontecimentos. É como se houvesse um refrão repetindo-se todas as vezes, dizendo: fique tranquilo, eu, o Senhor, estou no controle de todas as coisas. O fundamento, portanto, do livro de Apocalipse é o consolo e a esperança do domínio soberano de Deus sobre a história em favor da igreja. Apocalipse também ele é um livro de advertência. No caso da igreja, vale restaurar que a grande meretriz simbolizada pela Babilônia, o falso profeta, o anticristo, eles nascem dentro da igreja. Em relação ao mundo, os males, as catástrofes, as guerras, a fome, a doença, representados lá pelos 4 cavaleiros, eles servem como trombetas, conclamando o mundo ao arrependimento. Em Apocalipse, a história às vezes ela é cíclica, outras vezes ela é um processo, mas ela sempre caminha em linha reta para um fim. E que fim é este? A glória de Cristo e de sua igreja, e a derrocada final de Satanás e juízo sobre o mundo. Em todo o caso, tudo está sob o controle de Deus. Satanás, seus anjos e o mundo são meros coadjuvantes. Feitas estas considerações, na próxima aula nós apresentaremos a estrutura básica e as divisões contidas no livro que nos servirão como um roteiro, como um esboço para o nosso estudo. Até lá, então!